Bom dia, pessoal. Este é nosso sétimo encontro para contabilidade geral, nossa aula número 7. Hoje é dia 1º de abril de 2016. É um dia de sexta-feira, chegou o final de semana, né? Tá chegando, aliás, tá? E hoje é o aniversário do amor da minha vida. Minha querida esposa está de aniversário hoje, né? E aqui estamos nós dois, eu e ela. Hoje é o aniversário dela, é uma foto recente, da agora de março, né? Dia 21 de março. É isso aí. Ah, nós vamos hoje retomar o assunto que a gente deixou na última aula. A gente estava a gente falou muito sobre a composição do balanço patrimonial, mas eu queria colocar para você algo muito específico que a gente deixou para um momento posterior. A gente deixou para esse momento falar de um grupo chamado patrimônio líquido. Nós vamos falar agora dele. O patrimônio líquido é esse conjunto de contas, né, que está aqui embaixo. Patrimônio líquido. Falamos muito sobre o ativo, né? Sobre isso aqui, o conjunto de bens e direitos, né? Falamos do passivo exigível, né? Falamos bastante dele, que está aqui. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os componentes do patrimônio líquido, tá? Então, o que é que vai aqui dentro? A gente já sabe que isso aqui é a riqueza dos proprietários. Riqueza dos proprietários. É o dinheiro que seria entregue aos sócios, né? Em caso de encerramento da empresa e sua liquidação, né? Aí entrega o que sobrar, entrega o dinheiro aos proprietários, ok? Quero dizer para você que nossas aulas são publicadas num canal do YouTube. Nossas aulas estão num canal do YouTube chamado Academia Nobre Silva. Neste canal eu publico minhas aulas sobre tudo que eu me sinto com vontade de dar aula. Tá? Aquilo que eu aprendi e que eu me sinto à vontade, não só com vontade, mas à vontade para dar aula, eu coloco nesse canal do YouTube. Se você quiser gostar das aulas, partilhe isso com seus colegas, com outras pessoas, passe para empresas. Isso aqui pode ser estudado dentro de empresas, pode ser uma iniciação contábil de muitos empregados, de muitos alunos, tá? Isso aqui é uma riqueza, né? Uma riqueza de conhecimento. É uma boa aula, eu considero uma aula razoável de contabilidade, claro, tem professores brilhantíssimos por aí que dariam uma aula muito melhor do que eu. Mas essa que está aqui à sua mão, eu posso dar essa aula nesse momento, estou com o tempo disponível e esses professores estão possivelmente muito mais ocupados do que eu e eu quero ocupar esse tempo para dar essa aula para vocês, tá? Então, meu canal no YouTube é isso aqui. Se você entrar no YouTube, ó, vou entrar desde o comecinho. Se você entra no YouTube, tá? Eu já está aqui, eu já estou dentro dele. Se você digitar aqui no YouTube, ó, Academia Nobre Silva, ele já aparece ali o Nobre Silva, ó, já aparece. Você clicou ali, ele vai te mostrar as opções que você tem. Tá? Tá aqui o meu canal, Academia Nobre Silva, aparece aqui no começo. Tá? É isso aí.
Se você vier aqui do lado, ó, mostrar mais, aqui são minhas playlists. Se você vier aqui mostrar mais, você tem as coisas, os assuntos que eu estou dando aula, tá? É aula de matemática, uma matemática rápida, que é um resumão de matemática que eu comecei agora, matemática do sexto ano, contabilidade geral, que é essa aula, a matemática para o Enem, que é aquela mais voltada para o ensino médio, contabilidade geral, que é essa daqui, contabilidade e gestão financeira, é uma voltada para analistas de investimentos, né? O pessoal que quer analisar a situação da empresa ou quer analisar situações de investimentos, tá? Matemática financeira, tá? Uma matemática para o nono ano e uma matemática voltada para os negócios, que é a matemática do mundo empresarial, tá ok? Então, nesse momento eu estou dando aula disso aqui, contabilidade geral. Tá aqui, ó. Já estamos na sexta aula, dei a sexta aula, né? Agora estamos na aula de número 7. Pois bem, esse é o meu canal, tudo bem? Chamado Academia Nobre Silva, tá joia? Então eu quero falar para você do que está dentro do patrimônio líquido, né? O que mora aqui dentro, tá? O que mora aqui dentro, ok? Então, vamos começar. Vou fazer um patrimônio líquido bem grande aqui. Aqui é o passivo exigível, aqui é o ativo, né? Dentro do grupo patrimônio líquido, dentro deste grupo, você tem algumas contas. Depois eu lhe digo que são contas, mas é o nome técnico que se dá a componentes do patrimônio, as suas variações, mas isso eu já entro em detalhes, possivelmente na próxima aula. Tá? Então você tem aqui dentro alguns componentes. A gente sabe que isso aqui é a riqueza dos sócios, dos proprietários. Então a primeira coisa que você encontra aqui é o capital social. Capital social da empresa. Digamos que eles entraram lá com um capital social de 100 mil. Né? É uma empresa com capital social de 100 mil. Tá? Então, o capital social é o primeiro componente do patrimônio líquido, ok? E o que é isso? Quando as pessoas se reúnem para formar uma empresa, uma das primeiras providências é entregar uma certa quantidade de dinheiro, né? De recursos, pode ser bens e pode ser dinheiro. Existe um limite para a quantidade de bens que se pode dar e para a quantidade de dinheiro que se pode dar. Existem algumas regras para isso, normalmente previsto até em contrato. Tá? Então, esse dinheiro que eles dão é o investimento inicial. Então, o capital social é o investimento inicial. É aquele dinheiro que se entrega para abrir a empresa. É o investimento inicial que os sócios fazem no negócio. E esse investimento inicial é necessário para que a empresa inicie suas atividades. Esse aporte é feito, né, como eu disse para vocês, na forma de bens, principalmente em dinheiro, ou em direitos. Você pode entregar títulos. Aqui ficou capita, aqui é capital, né? Então, o capital social poderá, ao longo da existência da empresa, sofrer alterações. Ele vai sofrer alterações, possivelmente. Vai haver redução de capital social, aumento de capital social, incorporação de lucros ao capital social, mas essa é uma das primeiras providências. É entregar esse dinheiro para a empresa, os sócios entregam esse dinheiro para a empresa, a fim de que ela possa comprar mesa, cadeira, carro, estoques de mercadorias, possa tomar uma série de providências, né, a fim de iniciar as atividades. Como é que ela vai ter mesa, cadeira, carro para fazer as suas entregas de pizzas ou sei lá o quê, né, se não tiver o dinheiro para começar isso? Então, esse dinheiro inicial é o capital social que vai ser usado para essas diversas compras que as empresas precisam fazer, tá ok?
Outra coisa que vem aqui dentro do grupo do capital social é o que a gente chama de reservas de capital. Reservas de capital. Só quero que você saiba que elas existem, que as reservas de capital existem, tá ok? São recursos que a empresa recebe, que a empresa coloca na sua riqueza, mas que não vieram das operações dela. São ganhos que não vieram das operações. Pense nisso como um ganho que não vem da operação. Para você ter uma ideia, o que é um ganho que vem da operação? Por exemplo, se você compra seu estoque por 10 mil e vende esse estoque por 30 mil, isto aqui vai te dar um lucro de 20 mil. Pronto. Este ganho, este lucro veio das suas operações. Ele vai terminar vindo para cá com o nome reservas de lucros. Reservas de lucros. Aquele lucro que vai ficar na empresa para investimento futuro, vai ficar de posse da empresa, esse lucro que não vai ser distribuído aos sócios, ele fica aqui, em reservas de lucros. As reservas de lucros são aqueles lucros não distribuídos. Não distribuídos. E por que uma empresa ficaria com esses lucros, faria a retenção desses lucros, né, distribuídos? Para investir no seu crescimento. Né? Uma empresa cresce verdadeiramente, o crescimento sustentável de uma empresa vem dessas reservas de lucro. E essas reservas de lucro vêm do lucro. E o lucro vem das operações. Então, uma empresa bem gerida, gerando lucros que são guardados, que são retidos, que são reservados, vão financiar o crescimento da empresa, a aquisição de novas máquinas, de novos estoques, de novos veículos, de novos equipamentos, ok? Então, essa reserva de lucro é aquele lucro que vem das operações, aquele ganho que vem das operações e que não é distribuído. E a reserva de capital são aqueles ganhos que a empresa tem, mas que não vêm das suas operações. Vou te dar um exemplo rapidinho. Suponha que a empresa lance, abra o seu capital, lance ações no mercado, né? Então, qual é o preço da ação? O preço da ação, a empresa diz que está vendendo sua ação digamos, R$100 cada ação. R$100 é o preço de mercado da ação. Acontece que esta é uma empresa tão boa que as pessoas querem comprar e estão naquela disputa por comprar, elas terminam pagando mais. Vamos dizer que o valor de venda, valor da ação, saia por 130. Você tem aqui um ágio, né? Um ágio na venda dessas ações de R$30 cada ação. Então, o preço dela na bolsa, né, na hora de vender, o preço 100, mas a disputa se torna grande e o preço sobe para 130. Né? A ação termina sendo vendida a 130. Esse ágio de 30 aqui é uma reserva de capital. Veja, é um ganho que a empresa teve, né? É um ganho que a empresa teve, mas que não veio das suas operações. Isso aqui é uma operação do dia a dia, né? Tá? Isso aqui não é uma operação da empresa. O que é que a gente chama de operação? É aquilo que está ligado com o objeto social da empresa. Objeto social. Qual é o objeto social desta empresa? Suponha que o objeto social desta empresa seja produzir e vender móveis.
né? Então, o objeto social dela é produzir e vender móveis. Ora, o objeto social dela não é vender ações. Não existe esse objeto social. Claro, os bancos de investimento, eles têm entre seus objetos sociais, bancos, intermediar esse negócio. Se essa empresa quer vender ações, não é ela que vai lá no mercado vender. Ela contrata um banco de investimento e o banco de investimento vai colocar essas ações no mercado. É o banco de investimento que vai fazer o estudo dos relatórios financeiros da empresa para dizer que o preço da ação é 100. É o banco de investimento que vai receber os 130 e vai passar para a empresa. Tá? Então, o objeto social dessa empresa pode ser a intermediação no mercado de ações, né? Intermediação financeira. Ela prepara as ações desta empresa, coloca no mercado financeiro, vende essas ações, entrega o dinheiro para a empresa, claro, e recebe a parte do banco, né? Então, espero que você tenha entendido que reservas de capital são recursos que a empresa ganha, mas que não vêm das suas operações. Tá ok? Estas são são três importantes componentes, tá? Do patrimônio líquido, né? Eu quero te mostrar, dentro da Lei 6.404, o que é que diz sobre o patrimônio líquido. Tá aqui ele, ó. Patrimônio líquido dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Tudo isso foi incluído em 2009. Foi feita uma alteração, na verdade, no ano de 2009 pela Lei 11.941. Tá? Então, no artigo 179, no artigo 178 da Lei número 6.404, artigo 178. Vamos colocar aqui. Lei número 6.404 de 1976. Artigo 178, parágrafo 2º, inciso 3º. Parágrafo 2º, inciso 3º. Ele vai te dizer qual é a composição do patrimônio líquido. Tudo bem? Então, o patrimônio líquido é formado por isto aqui: capital social, reservas de capital, ajustes da avaliação patrimonial, isso aqui depois nós vamos estudar mais à frente, reservas de lucros, já falamos um pouquinho, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Veja que não tem mais a figura de lucros acumulados. Não tem. O lucro precisa ser destinado. Ou ele vai ser distribuído aos sócios, né? Os lucros acumulados. Lucros. Não existe mais a figura de lucros acumulados no balanço patrimonial das sociedades. Então, os lucros acumulados ou são distribuídos ou constituem reservas. Reservas de lucros. Tá? Então, tá aqui, você pode ler mais uma vez: patrimônio líquido dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Tá? Eu quero aproveitar que nós vimos essa questão do patrimônio líquido, né? Nós vimos o patrimônio líquido. Eu quero mostrar para você
como está dividido o balanço patrimonial. Tá? Nós vamos aos poucos pegando cada detalhe, mas você já sabe que aqui é o ativo. Sabe também que aqui é o passivo. Nós já vimos aqui o patrimônio líquido, mas veja o que diz a legislação, o artigo 178. Olha, sobre o balanço patrimonial. A seção 3, né, aqui, balanço patrimonial. No balanço patrimonial, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, segundo os elementos do patrimônio. Quais são os elementos do patrimônio? Dinheiro em caixa, dinheiro em banco, mercadorias em estoque, contas a receber, valores a pagar, tudo isso são elementos do patrimônio. Tá? Se o elemento do patrimônio é um elemento do ativo, ele vai ser classificado no ativo. Se o elemento do patrimônio é um elemento do passivo, vai ser classificado no passivo. O que isso aqui quer dizer? Que não vai ser feito aqui um salamaleque, né? Bota obrigações aqui, direitos aqui, faz a maior bagunça. Não, o que a lei está dizendo é isso aqui, ó. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Tá? Então, você vai ter as coisas organizadas. Serão classificadas segundo os elementos que registrem. Ok? Olha só. As contas, né, e os elementos. Cada elemento do patrimônio leva a uma conta. As contas serão classificadas segundo os elementos que registrem. Por isso que nós temos uma conta chamada por um elemento, dinheiro em caixa. Isso aqui é um elemento do patrimônio que recebe qual nome de conta? Conta caixa. Né? Você tem um elemento chamado mercadorias disponíveis para venda. Isso aqui você diz que é um elemento do patrimônio, mas recebe uma conta chamada estoques. Estoques. Tá? Veja o que é que ele diz aqui. No balanço patrimonial, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio. Então, cada elemento do patrimônio vai levar a uma conta e elas serão agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Tudo bem? Aí o que ele vai fazer agora é dizer... vai fazer agora o agrupamento, né? Ele vai fazer o agrupamento em ativo, no parágrafo 1º, e em passivo. Então, você tem isso aqui, ó, agrupado no ativo e agrupado no passivo, nada mais é do que o artigo 178 da Lei 6.404, tá? É o artigo 178 que diz, vamos agrupar, né? Vamos agrupar segundo os elementos do patrimônio. Tudo bem? É isso aqui. Eu quero parar essa aula aqui e na nossa próxima aula, nós vamos destrinchar este capítulo para conhecermos a constituição dos elementos do patrimônio. Depois que a gente estudar isso aqui, nós vamos estudar contas. E aí, o débito e o crédito e como isso se relaciona com o patrimônio. Tá ok? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Vejo vocês através da internet, né? Na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá.